Nas margens do lago West Bay, em Wisconsin, erguia-se uma antiga mansão. Uma câmara para almas inquietas. Por 70 anos, quem caminhava por seus corredores caminhava lado a lado com os mortos. Numa noite tempestuosa de verão, em 1988, raios atingem Summerwind por diversas vezes, iniciando o incêndio em sua estrutura há muito tempo já esquecida. E a velha mansão queima até o chão. E hoje, estas ruínas são tudo o que resta. Ou não. Summerwind nem sempre foi conhecida por esse nome. Na verdade, por muito tempo ela era chamada de a Velha Mansão Lamont, em homenagem ao proprietário original da casa, Robert Patterson Lamont. Robert era um homem rico e muito bem-sucedido de Detroit, Michigan. No final dos anos 1800, ele se mudou para Chicago. Lá conheceu sua esposa, Ellen Trotter, e juntos tiveram 3 filhos. Por causa de seu trabalho como vice-presidente de uma grande empresa, Robert frequentemente viajava entre as agitadas ruas de Chicago, onde fez muitas conexões. E devido sua rotina agitada, o homem decidiu que precisava de um escape dessa vida. Ele queria um lugar calmo e limpo para criar os seus filhos. E foi aí que ele se encantou com a ideia de um refúgio de verão luxuoso, um santuário longe da vida agitada que levava. E entre pesquisas e conversas com amigos, descobriu Landover Lakes. Embora esse não fosse o nome do local em 1916, quando Robert conheceu a região. Era uma pequena cidade em Wisconsin, às margens de uma bela série de lagos. A população era minúscula na época, mas Landover Lakes começava a se tornar um destino popular para os ricos que queriam fugir da cidade. E em sua primeira visita, encontrou um belo terreno às margens de West Bay Lake. Na época, o local abrigava um hotel e 4 pequenos chalés para veraneio. Mas Robert visualizou de imediato algo grandioso, uma bela mansão que pudesse chamar de sua. Ele comprou o terreno da família que o possuía e contratou uma empresa de arquitetura de Chicago para projetar a casa. E depois de 2 anos, a construção estava concluída. Um edifício magnífico com 20 cômodos e diversas estruturas auxiliares espalhadas pela propriedade. O homem se orgulhava profundamente de sua nova casa, enquanto seu sucesso pessoal continuava crescendo, chegando a ocupar o cargo de secretário do comércio durante o governo do presidente Herbert Hoover. Curiosamente, Robert foi um dos poucos residentes a não sofrer ao que parece com a suposta maldição da mansão. Apesar dos anos felizes na propriedade, sempre havia aquela sensação incômoda de que algo estava errado. Logo após se mudarem, a família contratou vários empregados, muitos dos quais ficaram alojados nas instalações externas da casa. E foram eles que perceberam que algo não estava certo. Os empregados iam até Ellen e diziam que sentiam odores estranhos vindos do interior da mansão, mas nunca conseguiam identificar a origem desses cheiros. Depois vieram os sons, sussurros pelos corredores, passos onde não havia ninguém. As empregadas começaram rapidamente a comentar que acreditavam que a casa era definitivamente assombrada. Mas a esposa de Robert apenas ria dessas sugestões. Afinal, a casa era nova. Como poderia ser assombrada, mesmo que esse tipo de coisa existisse? Os Lamont nunca deram muita importância a essas alegações dos empregados, embora seja de se perguntar o que eles próprios vivenciaram. Ao certo, não sabemos, e o motivo disso
é que Robert Lamont aparentemente não gostava de falar sobre sua experiência vivendo em Lilac Hills, aquela linda mansão que ele tanto amava. Na verdade, nos anos de 1930, a família Lamont abandonou a mansão e nunca mais voltou. Aparentemente, o motivo pelo qual essa história ainda existe é que Lamont contou o ocorrido a alguns amigos de bar naquela época e nunca mais repetiu a história até a sua morte em 1948. A família havia sido proprietária da mansão por cerca de 15 anos quando tudo aconteceu. Era uma noite no início de 1930. Robert e Ellen estavam sentados sozinhos na cozinha. Tinham acabado de terminar a refeição e estavam comendo uma sobremesa antes de irem para a cama. Por um instante, Ellen congelou. Robert perguntou o que havia de errado, mas ela deu de ombros e disse que não era nada. Continuaram comendo até que ela mais uma vez parou. Dessa vez, ela tinha certeza de que ouviu algo, e em poucos segundos o barulho se tornou mais alto o suficiente para que Robert também percebesse. Era a porta do porão. Ela estava chacoalhando. No início, os dois encararam a porta, curiosos com o som. Mas de repente, ela começou a sacudir violentamente. Alguém ou algo estava tentando passar pela porta do porão e entrar pela cozinha. Robert se levantou em um salto, pegou sua arma e foi se aproximando da porta devagar. A maçaneta subia e descia. As dobradiças quase cediam com a força do que quer que estivesse se pressionando contra ela. Robert gritou perguntando quem estava ali, mas não houve resposta, apenas mais pancadas e tremores. E para sua infeliz surpresa, a porta se abriu de repente. O casal não podia acreditar no que viu. Parecia um homem muito alto, mas alto demais para ser um humano. Sua forma escura e sombria bloqueava completamente a entrada do porão. Parecia usar roupas todas escuras e o corpo inteiro se movia como se fosse feito de fumaça. Ellen gritou apavorada. Robert, no impulso, não hesitou. Disparou 2 tiros contra a entidade, mas os projéteis apenas atravessaram a figura, atingindo a porta semiaberta atrás dela. Ambos se viraram, correram para reunir a família e deixaram a propriedade o mais rápido que puderam, para nunca mais voltar. Se diz que Robert Lamont se recusava a vender a propriedade, a deixando vazia enquanto ela começava a apodrecer lentamente. A família havia deixado vários móveis antigos e pertences para trás, que foram saqueados por vândalos e ladrões depois que descobriram que o local estava abandonado. Mas eles pareciam não se importar. Era como se aquele lar, outrora amado, estivesse morto para eles. E somente após sua morte que seus filhos venderam enfim a propriedade para a família Kiefer. Não se sabe ao certo se a família Kiefer chegou a morar lá de fato, mas se diz que eles foram as primeiras vítimas da maldição de Summerwind, já que em apenas 6 meses após a compra, o Sr. Kiefer caiu morto de forma repentina. A família não tinha condições de manter a propriedade, então a Sra. Kiefer começou a vender partes do terreno para diferentes compradores. Quando a década de 1960 chegou, tudo o que restava em sua posse era o terreno onde a velha mansão dos Lamont ainda estava em pé. Sra. Kiefer tentou vendê-la por inúmeras vezes, mas toda vez que algum comprador aparecia, ele não conseguia manter os pagamentos e a casa voltava à posse dela. Era como se ela pudesse se livrar de tudo em Lilac Hills, exceto da mansão. No verão de 1968, Ginger Hinshaw estava visitando uma amiga na região. Assim como Robert Lamont, décadas antes, Ginger se encantou com a terra dos lagos e ficou desesperada para encontrar um lar ali. Ela não conseguia acreditar quando sua amiga a levou até Summerwind.
A casa estava em ruínas, mas para uma construção daquele tamanho, era uma verdadeira barganha. Ginger havia se casado recentemente e via naquela casa um lugar perfeito para um recomeço. Sua amiga, no entanto, a advertiu que a casa estava praticamente vazia há 40 anos e que os moradores locais tinham muitas histórias sobre essa velha mansão, chegando ao ponto de se referir a ela como a velha casa assombrada. Ginger apenas sorriu, sem levar muito a sério aquelas histórias. Alguns dias depois, ela voltou ao local com seu marido Arnold e os seus 4 filhos. Sra. Kiefer ficou no carro, mas entregou as chaves ao casal para que olhassem a casa sozinhos. Acho que a essa altura ela já estava cansada de tantas vendas fracassadas, ou até mesmo de andar pela casa mostrando para futuros compradores. Arnold, que tinha sua própria empresa de construção, ficou tão encantado com a casa quanto sua esposa. Ele sabia que precisaria de muito trabalho, mas pelo preço não havia o que pensar. Mas a filha de 9 anos, April, teve uma visão bem diferente. Ela não conseguia entender por que sua mãe estava tão obcecada com aquele lugar. Desde o segundo em que entrou, sentiu que aquele lugar não era um lar. Na verdade, havia algo dentro dela dizendo que eles não deveriam estar ali, que não eram bem-vindos. Mesmo assim, em menos de um mês, a família se mudou para lá. Havia muito a ser feito, mas com um pouco de ajuda, Arnold e Ginger tinham certeza de que poderiam colocar tudo em ordem rapidamente. Eles contataram profissionais locais para trabalharem na casa, mas sempre que passavam o endereço, os trabalhadores desistiam. Alguns inventavam desculpas, outros simplesmente não apareciam no dia marcado para iniciar o serviço. Até mesmo a entrega dos materiais era um problema. Os motoristas se recusavam a subir até a entrada, deixando todo o material no portão. Era como se ninguém na cidade quisesse chegar perto da antiga mansão. Mas o casal não tinha medo de trabalho duro e decidiu reformar a mansão por conta própria. Eles restauraram a lareira, colocaram papel de parede nos cômodos e começaram a renovar o piso de madeira. Nesse período, Ginger fez uma descoberta estranha. Ela estava examinando um dos armários embutidos em um quarto no andar de cima quando encontrou um grande rolo de papel. Desenrolando, descobriu as plantas originais da casa. Mas estranhamente, havia também um cachimbo da paz indígena enrolado junto com as plantas. Algo incomum, mas ela sabia que os antigos proprietários haviam enchido a casa com artefatos curiosos. As plantas, no entanto, pareciam ter um efeito mais profundo em Ginger. Depois de vê-las, ela disse que sua motivação para reformar a casa mudou. Aquilo não era apenas sobre criar um lar agradável para a família. Ginger disse que ficou quase obcecada com a ideia de restaurar tudo à sua forma original, exatamente como havia sido construído pelos Lamont. Durante esse tempo, ela sentia como se algo estivesse guiando suas escolhas, como se não tivesse mais no controle na forma como decorava os cômodos. Curiosamente, Arnold começou a tomar o caminho oposto. Seu entusiasmo em restaurar a casa desapareceu completamente. Ele estava constantemente distraído, não conseguia manter o foco por mais de alguns minutos e desistia do que estava fazendo. Apenas poucas semanas tinham se passado quando as crianças começaram a ir até Ginger dizendo que se sentiam assustadas na casa. Diziam que parecia que estavam sendo vigiadas o tempo todo, como se nunca estivessem sozinhas em nenhum cômodo daquela velha construção. Para os filhos, ela dizia que era somente uma fase de adaptação, principalmente pelo tamanho imponente de sua casa. Mas no fundo, ela também começou a perceber coisas. Cadeiras se moviam pela cozinha quando ninguém estava olhando. Vira e mexe, ouvia o ranger das tábuas do piso, como se alguém estivesse andando no andar de cima. Porém, os sussurros atrás das portas fechadas eram mais difíceis de explicar. Ginger passou a ter certeza
de que ouvia vozes nos quartos do andar de cima, mas sempre que abria as portas se deparava com o vazio. Ainda assim, ela tentava se convencer de que tudo não passava de histórias de fantasmas pregando peças em sua mente. A essa altura, Arnold também havia notado algumas coisas estranhas. Ele começou a ver sombras se movendo pelo canto dos olhos, mas quando olhava diretamente, não havia nada lá. Eles frequentemente viam luzes piscando e ele assumia que era apenas um problema na parte elétrica antiga da construção. O que não podia ser explicado pela fiação da casa, porém, foi exatamente o que aconteceu com o carro. Arnold estava saindo de casa para ir a um trabalho. Quando abriu a porta da frente, seu carro, que estava a poucos metros dali, explodiu em chamas. Felizmente, ele não se feriu, mas o carro foi completamente destruído. Entretanto, eles nunca descobriram o motivo do ocorrido. Arnold nunca acreditou em fantasma, mas desde que se mudou para a casa dos Lamont, sua personalidade havia se transformado completamente. Ele se tornava cada vez mais recluso com a família, e quando interagia com Ginger ou com as crianças, era sempre com raiva. Frequentemente, ele largava suas ferramentas enquanto trabalhava, e ao se virar, descobria que haviam desaparecido. Tinha certeza de que as crianças estavam pregando peças nele, e ficava furioso cada vez que isso acontecia. Com o tempo, quase não ia mais trabalhar. Passava a maior parte do tempo dentro da mansão. A única coisa que ainda parecia lhe trazer prazer era a música. Ele havia comprado um órgão pouco antes da mudança e começou a tocá-lo com frequência, mas curiosamente apenas à noite. Outro motivo constante de irritação para ele era a janela de seu quarto. Não importava quantas vezes ele a fechasse, sempre estava aberta quando voltava ao cômodo. Inicialmente, Arnold culpava as crianças, e depois passou a culpar Ginger, gritando com ela para que parasse de abrir a janela. No fim, ele pregou a janela com pregos. Arnold estava convencido de que sua esposa e as crianças estavam tentando enlouquecê-lo. Enquanto isso, Ginger achava que Arnold era que movia os móveis e escondia suas ferramentas. Ela não sabia dizer se ele fazia isso de propósito ou não, pois parecia distraído o tempo todo, como se sua mente estivesse longe dali. No fim, ninguém mais confiava em ninguém dentro daquela casa. Um dos incidentes mais estranhos registrados aconteceu em um dia de verão. O casal estava pintando um armário embutido em um dos quartos. Na parte de trás, havia uma grande gaveta de sapatos construída dentro da parede. Arnold a puxou para fora para poder pintar melhor e notou um grande espaço vazio atrás da estrutura. Ele apontou a lanterna para dentro e recuou assustado, dizendo para Ginger que havia algo lá dentro. Ambos se entreolharam e assumiram que fosse um animal, mas o espaço era pequeno demais para que eles entrassem. Então, quando as crianças chegaram da escola, pediram para que Mary, uma das filhas, que rastejasse até lá e desse uma olhada. Mary entrou por alguns instantes, mas logo gritou de pavor. Conforme Arnold a puxava, a garota saía histérica gritando. Ela disse ter visto algo que parecia um corpo humano, um crânio com restos de cabelo ainda presos. Não se sabe exatamente o que a família fez com aquela descoberta, mas ao que tudo indica, nunca chamaram as autoridades para investigar o possível cadáver escondido dentro das paredes. E após esse evento, tudo começou a piorar de vez. A raiva de Arnold crescia semana após semana. Uma das filhas, April, dizia que era como se ele estivesse possuído. Um dos momentos mais perturbadores envolveu o guaxinim de estimação da família. Certa noite, ele escapou da gaiola. Arnold ficou convencido de que o animal estava na floresta e exigiu que as crianças fossem à noite procurar por ele, as culpando pelo ocorrido. Ginger não permitiu que elas saíssem,
Mas como forma de castigo, Arnold o encontrou e o matou, dizendo que era para ensinar uma lição às crianças. Depois dessa noite, Arnold simplesmente parou de falar. Ginger o via caminhando de cômodo em cômodo, encarando coisas que não estavam lá. A única coisa que lhe parecia trazer paz era tocar o órgão. Algo que passou a fazer bem alto todas as noites. As aparições também começaram a se tornar mais vívidas. Certo dia, Ginger estava sozinha na casa, um dos raros momentos em que Arnold havia saído. Foi quando começou a ouvir uma voz. Ela estava prestes a subir as escadas quando ouviu uma voz masculina, grave e forte, mas não havia ninguém lá. Ginger continuou subindo. Novamente ouviu algo do corredor no andar de cima, mas não havia ninguém. E então ouviu a voz novamente. Dessa vez, a voz disse seu nome. E em seguida, ela viu o que parecia uma figura humana sombria no corredor do andar de cima, que sumiu rapidamente diante de seus olhos. Mas aquela entidade não era o único intruso naquela casa. Mesmo desesperada por algum senso de normalidade, a família tentava seguir com a vida. Na esperança de restaurar ao menos um pouco de equilíbrio à rotina, Ginger decidiu convidar algumas amigas para uma noite social. Tudo estava indo surpreendentemente bem. Arnold havia se isolado em outra parte da casa como sempre, mas isso não incomodava sua esposa. Ela estava apenas grata por ter um pouco de companhia adulta, algumas pessoas que pudessem por algumas horas fazer aquela estranha realidade parecer apenas uma fase passageira. Porém, tudo mudou de repente. Em um momento de leveza, ela foi para a cozinha buscar mais vinho, mas ao retornar, encontrou seus convidados inquietos, visivelmente perturbados. Eles apontaram para as portas de vidro que ligavam aquela sala-cozinha. Durante sua breve ausência, seus amigos haviam visto uma mulher atravessar calmamente aquelas portas. Uma mulher que ninguém ali reconhecia, e ao irem verificar, não havia ninguém. Ginger imediatamente soube de quem estavam falando. Ela tinha esperança de estar enlouquecendo, mas também a tinha visto. Por algum motivo, ela nunca havia acreditado totalmente, até que suas amigas também a viram. Aparentemente, o susto foi tão grande que elas foram embora imediatamente, e depois disso, se recusaram a atender qualquer ligação da amiga. Ela agora estava ainda mais sozinha. A essa altura, Arnold estava completamente perdido. Nunca mais saía de casa, passava todas as noites tocando órgão, tão alto que impedia toda a família de dormir. E fazia isso por horas e horas, noites repetidas sem fim. Foi nesse período que Ginger começou a se afastar da casa à noite, indo sozinha para a floresta. Ela não sabia explicar exatamente o que a atraía para lá. Talvez fosse apenas o desespero de escapar da música insana de Arnold durante a madrugada. A privação de sono só piorava as coisas e ela também começava a perder a sanidade. Sempre que estava dentro da casa, Ginger sentia como se algo pairasse sobre ela, observando cada movimento seu. E os dias passavam cada vez mais lentos. Mesmo assim, o inverno chegou e Ginger finalmente chegou ao seu limite. Devido à falta de renda, o gás e a eletricidade da casa foram cortados. A vida diária da família se reduziu a uma luta constante pelas necessidades mais básicas. Com a bomba de água quebrada, passaram também a buscar água manualmente no lago mais próximo. Enquanto continuavam lidando com a loucura de Arnold e os fenômenos paranormais, eles lutam simplesmente para se manter aquecidos. Todos os colchões foram levados para a sala de estar ao redor da lareira e começaram a queimar os móveis, não importando o valor, apenas para continuar vivos. Isolados e traumatizados, os itens essenciais mal existiam mais.
O vento congelante uivava do lado de fora da mansão. Durante todo esse tempo, o orgulho a impedia de ligar para o seu pai, mas o orgulho logo deu lugar ao medo. Medo por si mesma e medo pela vida de suas filhas. Ela então fez o que precisava ser feito. Caminhou pelas florestas congeladas até a casa do vizinho mais próximo e fez a esperada ligação. Como um cavaleiro de armadura brilhante, na manhã seguinte, Ginger e as meninas foram resgatadas. Arnold ficou para trás, mas deixaria Summerwind no dia seguinte, sendo internado em um hospital psiquiátrico. Qualquer esperança que ele e Ginger um dia tiveram para o relacionamento foi completamente destruída. Arnold nunca mais foi visto pela família. A casa foi então tomada pelo banco e revendida a um novo proprietário. Mas quando pensavam que a guerra havia terminado, um novo capítulo estava apenas começando. E em entrevistas posteriores, Ginger afirmou que nunca foi interessada em casas assombradas ou espiritualidade. Mas depois de tudo do que viveu em Summerwind, ela decidiu que precisava entender o que tinha acontecido. E devido a isso, começou a estudar o assunto, tentando encontrar alguma explicação. Após ser resgatada por seu pai, ela contou tudo a ele, cada detalhe do que viveu naquela casa. Mas Ray não acreditou. Ele não duvidava que o casamento estivesse em colapso, mas duvidava completamente da parte sobrenatural da história. Agora era o ano de 1972. Ginger e as meninas moravam com seu pai em Ontário, no Canadá. Ela havia se tornado uma ávida estudiosa do paranormal, lendo tudo o que conseguia para tentar decifrar o que vivera em seu passado. Ela jurou nunca mais voltar sob nenhuma circunstância. Mas o pai dela, ao contrário, não conseguia tirar a casa da cabeça. Sem o conhecimento de Ginger, Ray organizou uma visita com a nova dona da mansão, uma mulher chamada Sra. Murray. Desde que comprou a casa, ela não conseguia vendê-la e se recusava a entrar novamente por conta de uma experiência pessoal da qual nunca quis comentar. Ray e seu filho Ray Jr. foram até a casa. Jr. acabava de ser dispensado do exército após servir no Vietnã. Ele precisava de algo que o mantivesse ocupado, que o ajudasse a se ajustar à vida civil novamente. Assim que viu Summerwind, como seu pai antes dele, também foi imediatamente atraído pela velha mansão. Disse que era a residência mais fascinante que já vira. Os dois homens entraram e, apesar do frio estranho que Ray sentiu, decidiu comprá-la. Mas como Ginger antes dele, ele também estava prestes a descobrir que havia adquirido mais do que jamais poderia imaginar. Em poucos dias, começou a trabalhar nas reformas da casa e chamou vários empreiteiros. Mas ao descobrirem onde o trabalho seria feito, todos pararam de atender suas ligações. Não lhe restando outra opção, ele seguiu sozinho. Entretanto, em poucos dias, algo o aterrorizou profundamente, tão profundamente que ele se recusou a voltar ao local. Ray, por sua vez, ainda estava animado com seus planos para Summerwind, e ao discutir o projeto com a filha, Júnior parecia nervoso demais e não parava de roer as unhas. Como Ginger agora também havia estudado hipnose, se ofereceu para ajudá-lo a parar, o colocando em transe. Mas rapidamente, tudo saiu de controle. As luzes começaram a piscar, e o mesmo vento gelado e misterioso tomou conta da sala. Júnior já não parecia mais ele mesmo. A voz que respondeu Ginger era antiga, áspera e masculina. Assustada por achar que havia libertado algo que não podia controlar, Ginger entrou em pânico. Quando os métodos tradicionais não conseguiram tirar seu irmão do transe, Ginger ordenou ao espírito que deixasse seu corpo e o devolvesse. E em poucos minutos tudo voltou ao normal.
Junior logo acordou e, além de uma leve dor de cabeça, não se lembrava de nada do que havia acontecido. E nesse momento, ele explicou ao pai o que havia acontecido com ele na mansão e por que nunca mais quis voltar. Ele estava sozinho varrendo um dos corredores quando começou a ouvir vozes chamando por ele. Começou a andar na direção de onde acreditava que as vozes vinham. Foi quando ouviu 2 disparos nítidos de arma de fogo e sentiu o cheiro de pólvora queimada. Tendo servido no Vietnã, ele reconheceria aquele cheiro em qualquer lugar. Correu até a cozinha onde o cheiro ainda estava presente e verificou o perímetro. Enquanto continuava a checagem, viu a porta do porão onde encontrou 2 buracos de bala. E embora parecessem muito antigos, o cheiro de pólvora ainda pairava no ar. Virando-se novamente para o cômodo, deu de cara com a aparição de um velho com o rosto deformado. O espírito correu em sua direção com um olhar de puro ódio. Junior fez o mais sensato, fugiu para o seu carro e foi embora para sempre. Junior sempre fora ateu e cético, o que deixou seu pai espantado com o relato. Com as informações trazidas pelos filhos e sua própria obsessão crescente pela casa, Ray passou a acreditar que alguma força queria acabar com eles. Percebendo o quanto tudo aquilo os afetou e quanto tempo haviam perdido tentando resolver um enigma que talvez nunca tivesse solução, a família tomou uma sábia decisão: preservar o que restava de sua sanidade. Summerwind parecia atormentar todos que ousavam viver ali. Talvez seus segredos nunca fossem revelados. A propriedade seria vendida várias vezes ao longo dos anos, permanecendo abandonada por décadas. E então, em uma noite tempestuosa de 1988, relâmpagos atingiram a velha mansão repetidas vezes, até ela queimar até o chão, selando seus segredos em um túmulo de cinzas. Hoje tudo o que resta são ruínas de 2 chaminés e algumas pedras espalhadas. Mas curiosos e equipes que vão até o local dizem que algo ainda espreita nas sombras de Summerwind, causando tormento e loucura a todos que ousaram chamar aquela casa de lar. A verdade, ao que parece, continuará sendo um mistério. Mas o que aconteceu com a família Hinshaw os assombrará até o último dia de suas vidas.